Alguém de vocês já teve a oportunidade de dar um abraço assim, numa pessoa que você gosta muito, e naquele abraço você sentir o sentimento do outro, né? Eu estou sendo redundante mesmo, sentir o que o outro está querendo passar para você, e você também já conseguiu expressar sentimento num abraço? Já, né? Você já viu alguma tela, algum quadro, alguma coisa que lhe cause alguma espécie de sentimento, seja negativo ou positivo? Por exemplo, você vê um quadro e você, ai, que quadro feio, isso me lembra uma coisa ruim. Ou então, ai, que tela bonita, isso me dá uma sensação boa. Já passaram por essa experiência? Você sentiu como se fosse um abraço na tela, né? Alguém de vocês já participou de uma situação como essa? Ou já viu alguém fazendo um gesto de caridade para alguém, um gesto de bondade para alguém? Nem que seja, mesmo que não seja com uma coisa material. Tanto você fazendo uma doação de alguma coisa, ou mesmo você chegando para alguém para dar uma palavra de incentivo, ou conversando, já viram isso? Pronto, então eu falei apenas 3 coisas. Você fazer um gesto que tenha sentimento, ver uma tela que tenha sentimentos, que passe sentimento para você, ou você vê um gesto que também passa essa expressão de sentimento. Então, tudo isso que eu falei, eu poderia passar a tarde todinha aqui falando, tudo isso é poesia. Poesia não tem definição, mas se a gente pudesse minimamente definir, é tudo aquilo que tem a ver com a subjetividade. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em subjetividade, significa o eu, o sujeito. Então, tudo que tem sentimento é poesia. Quando você abraça alguém, quando você faz um gesto de bondade, quando você vê uma tela que causa essa emoção, essa sensação em você, isso é poesia. Então, a gente pensa muito na poesia como algo que está preso ao poema. Poema, sabe poema, aquele texto em versos, que você escreve um verso, depois outro verso, depois outro verso. Então, a gente pensa muito na poesia presa dentro do poema. Mas a poesia é muito mais que isso. A poesia também pode estar no poema, né? Como a gente vai ver no trabalho de Jeane, que eu vou já falar aqui sobre ela. Mas a poesia, ela não está de forma alguma presa dentro do poema. Se você escrever um texto em prosa, o que é um texto em prosa? É um texto em parágrafos. Aquele texto, aquela redação escolar que vocês fazem, né? Lá na provinha, tal, no Enem, né? Que vocês vão fazer uma prova em forma de parágrafo. Você não vai poder fazer um texto em forma de versos. Vou usar a expressão que acho que vocês usam, porque eu tenho um filho dessa idade. Estão ligados? Tá ligado? Ele agora sorriu, porque meu filho faz, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Então, meu filho tem 16, vai fazer agora 17 anos, fala direto, tá ligado. Aí eu escuto, né? Gente, quando a gente escreve um texto em verso, cada linha, um verso. Aquilo é um poema, né? Ali é só o formato. Vocês estão vendo aqui esse copo? Esse copo, ele é arredondado, tem tantos centímetros, não sei quanto, 8 centímetros, 10, não sei. E a água está tomando a forma desse copo, não é? Vamos fazer uma analogia? Faz de conta que a água seja a poesia e o copo seja o poema, ou a prosa, ou seja lá o que for, ou o quadro, ou o momento. A poesia é o que está dentro, é o conteúdo, é a essência. O resto é só embalagem. Então, não importa se eu escrevo um texto em prosa, em parágrafos, se eu escrevo um texto em versos, se eu pinto um quadro, se eu dou um abraço em alguém, se eu canto uma canção, tudo isso é apenas o continente, é só a embalagem. O que está dentro, o que está sendo expresso é a poesia. Foi como bem você, a Eduarda e o Juninho. Pronto, Juninho. Juninho tem cara de Juninho mesmo, né? Juninho falou. É a expressão do sentimento. Isso é poesia. Então, a gente se propôs hoje a conversar sobre isso, nas diversas manifestações, nas diversas formas em que a poesia pode se manifestar. E aqui ao meu lado, talvez vocês não saibam, e ela fica com modéstia, mas eu vou dizer, aqui do meu lado eu tenho uma das maiores poetas desse estado, sem rasgação de seda, Jeane Araújo. Ela não gosta não, mas eu digo. Gente, Jeane, ela tem uma poesia muito potente.
eu queria muito que vocês lessem Jeane. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente falar sobre a poesia dela. Mas eu queria muito que vocês lessem Jeane. Nós temos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso estado, até mesmo no nosso país, muita gente que escreve. Eu, por exemplo, também me arrisco, às vezes, a escrever. Mas, às vezes, a pessoa não consegue, né, na sua poesia, às vezes não, na maioria das vezes, não consegue transpor para a escrita tudo o que você quer dizer. Não sei se já passaram por isso. Vocês querem dizer uma coisa, mas não conseguem, não encontram palavras. Né? Às vezes você quer expressar um determinado sentimento, um estado de espírito, mas você não consegue transpor. E eu acho que esse é o grande mérito da poesia de Jeane, porque ela não só transpõe, como ela ultrapassa esse limite da palavra. Então, não é porque é minha amiga, mas, na minha opinião, é uma das maiores poetas desse estado. Ela sabe disso, eu digo isso não é por amizade. E eu fiz algumas considerações sobre a obra dela. Vou tirar o óculos agora, porque eu sou o contrário. Para olhar de longe tem que colocar o óculos, aí para ver de perto tem que tirar. Né? Isso porque eu não quero usar um óculos multifocal, né? Para não ficar parecido com velha. Porque a gente pensa que é nova ainda. Eu separei aqui alguns poemas de Jeane que eu vou ler para vocês, são pequenininhos, e fazer algumas observações, tá? Jeane, eu não sei se as referências do poema e do livro estão corretas, mas se não tiver, você releva. Três livros dela, Corpo Vadio, Monte de Vênus e Cicuta e Silício. Então, o primeiro poema que eu queria apresentar para vocês é esse aqui, que diz assim: minha vontade sempre foi subir ao topo da tua permanência e ali habitar-te nas minhas impetuosidades. Mas minhas impetuosidades, foram expostas em direção a outros receios. O teu templo exige vigilância, clausura, e eu sou transitória. Mas há muito estirei minha alma sem arremedo aos teus pés. Eu ia falar marcando bastante o T, mas por conta da sonoridade do microfone, eu não fiz isso para não machucar os ouvidos, né, de vocês. Esse poema, gente, se eu tivesse a oportunidade de mostrar para vocês impresso, ele tem, não sei se é intencional, mas essa é a leitura que eu faço. Ela tem uma repetição bem intensa do T, esse som de T. Tentem aí fazer o sonzinho do T. Pronunciar. Vocês percebem que tem uma vibração quando você pronuncia esse fonema? Então, assim é o poema, é a poesia de Jeane. É uma poesia vibrante. Não sei se vocês se lembram da aula de português nesse dia, ou se vocês gazearam nesse dia, mas existe uma figura de linguagem chamada aliteração. É quando você, num determinado texto, você repete um som de um mesmo fonema. Então, o símbolo, essa letra T, esse fonema T, ele é muito repetido nesse poema, olha. Vontade, topo, tua, habitar, impetuosidades, expostas, outro. Então, várias palavras utilizando esse fonema. E aí, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que a letra T, ela tanto pode ser símbolo de tonelada, que é uma coisa pesada, como tempo, como temperatura. Né? Então, e também o T tem a ver com terracota. Não sei se vocês sabem o que é terracota. É uma cor assim terrosa, né? Que é uma mistura de barro com argila, alguma coisa assim. Então, quando você lê esse poema de Jeane, prestando atenção, né, nessa repetição do fonema T, e no próprio conteúdo você vê que é uma explosão de sentimentos, que é justamente o que esse fonema T expressa. Então, Jeane, quando eu li esse poema, eu fiquei pensando nisso e eu fiz essas anotações. Como esse som de T, ele se repete, né? Que é justamente essa ideia de explosão, de terra, de tonelada, de volume, né? E tem um outro que eu gosto muito, que o nome desse é Ouro. E diz assim, é de um livro chamado Monte de Vênus. Gente, olha, procure, não sei se tem na internet, mas quando vocês chegarem em casa, procurem lá, Jeane, com 2 N's, porque ela é igual a minha, do interior. A gente do interior, o povo coloca o nome enfeitado, né? O meu é com 2 L's, Michele com 2 L's. Estavam com medo de não me chamarem de Michele.
Então, esse poema diz assim, escutem bem. A palavra circunda o ouro de dentro. A palavra de dentro sobrevoa ombros, o olho aguarda fantasmas e assombros. Queima a alma reclusa e a palavra incendeia antes que eu tire a blusa. Perco folhas, expondo ternura. Pinto cavernas em transe absoluto. Me percorri extrema e cuidadosa para vir ao fundo, esquiva e retalhada. A impressão que esse poema me passa, Jeane, primeiro é a questão do poder da palavra, né? Primeiro é que esse poder, ele é exposto no texto, mas ele também, ele expõe a própria poesia potente que você tem, porque ouro é, se não o metal mais valioso, não sei, um dos mais valiosos, né? E o que eu acho interessante é essa viagem para dentro, porque eu encontrei nesse poema várias referências ao interno, ao que está dentro de nós. Olha, de dentro, duas vezes aparece essa expressão. A guarda, que vem de guardar, reclusa, que é fechado, cavernas e para vir do fundo. Então, essa poesia que olha para dentro, né? Que se fecha, mas que se abre pela potência dos sentimentos que ela exala. Né? Boa tarde. Michele trouxe alguns poemas meus, mas como ela começou uma conversa com vocês, eu também queria fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui escreve qualquer coisa e guarda dentro da gaveta? E não mostra a ninguém, porque acha que não tem valor, não é? Não é assim? Pois, eu comecei a escrever aos 7 anos de idade. E quando eu tinha a idade de vocês, eu escrevia muita coisa, e guardava lá na gaveta, não deixava ninguém ver, que eu dizia, não, isso aqui... Porque quando a gente começa a escrever, a gente fala... A poesia, ela fala essencialmente de sentimentos, né? Daquilo que toca, daquilo que vai aqui dentro, e às vezes a gente quer botar para fora, e pega essa coisa que é a escrita, que é uma coisa tão bonita, e que eu digo a vocês que escrevem, estão guardando dentro da gaveta, não deixem de escrever, não. Escrevam. Na minha época, né, que não é tão longe assim, mas a gente já fala a minha época, a gente escrevia diários. Eu não sei se vocês escrevem diários. Escrevem? E nos diários, além das coisas que a gente, sei lá, pegava uma briga com o namorado, ele fazia uma besteira, ou com a namorada, a gente vai lá e escreve, e às vezes a gente escreve um poema e nem sabe que é poema. Como a gente estava falando aqui, né, o texto, ele pode ser o poema, ele pode ser um texto poético, uma prosa poética, quando a gente escreve sem ser com o verso, a gente chama prosa poética, porque também tem poesia ali. Então, quando eu comecei a escrever, hoje, Michele lendo aqui uns poemas, vocês podem até pensar, e eu vou dizer isso porque os meus irmãos, quando eu chego lá na minha casa, eles pegam meus livros, quando está todo mundo reunido, né, na mesa, tomando um café, uma cervejinha, aí eles leem um poema meu, aí olha para os outros assim, entenderam aí alguma coisa e cai todo mundo na gargalhada. Eles fazem esse tipo de brincadeira. Por quê? Porque a gente vai escrevendo e a gente vai, com o tempo, condensando. A gente vai tirando o que está sobrando, a gente vai ficando com esse olhar. Por exemplo, você pode dizer assim, ontem à noite choveu bastante. Você tá em casa e vai querer escrever um texto, você vai dizer, ontem à noite choveu bastante. E aquela chuva pingando, me trouxe um sentimento de solidão. Quando você escreve muito lá na frente, mais na frente, você vai botar assim, ontem à noite choveu, já tiro bastante. E aquele barulho me trouxe a solidão, e já tiro o sentimento, a palavra. Você vai juntando, você vai procurando palavras que aquela palavra, só ela diga muito. Diga muito. Né? Não vai precisar colocar mais coisas próximas para poder você dizer o que você está sentindo. Então, é isso que vai condensando e vai
vai ficando cada vez o poema. Por isso que Michele faz essa... Ela vai destrinchando, vou usar essa palavra, destrinchando o poema na visão dela. Viu, gente? É o que ela vê, porque cada pessoa que lê um poema, ela vai entender e ela vai sentir de uma maneira diferente do outro. É igual ao quadro que vocês viram. Alguns talvez não viram o quadro que a Eduarda viu e se sentiu abraçada, né? Alguns vão ver o mesmo quadro e não vão sentir nada. Ou então vão sentir uma coisa mais leve, ou então vai sentir, inclusive, não gostar. Isso é o que faz toda a diferença na leitura de poemas, na leitura do texto poético, na leitura das artes. Porque em tudo que a gente vê, existe a poesia. Muito bem. Então, a poesia de Jeane, como eu estava falando, é essa poesia potente, né, que se realiza no poema, mas ela poderia se realizar em qualquer outra forma. E é muito interessante isso que ela falou, porque eu acredito que se a gente fosse levar ao pé da letra esse conceito de poesia, todos nós fazemos e vivemos poesia todos os dias, porque nós somos sentimentos. E é isso que nos diferencia dos demais. É a mesma coisa de texto, a noção de texto. Né? Tem gente que pensa que um texto é um texto escrito. Eu gosto muito de brincar quando eu estou assim com um grupo de pessoas, eu digo assim: vocês sabiam, vocês estão olhando para mim, vocês estão me lendo, né? Estão lendo Jeane. A notícia é que eu também estou lendo vocês. Então, a gente faz leituras a todo tempo. Você entra num ônibus, você olha para uma pessoa, aí você faz logo uma leitura. Essa pessoa aí, se ela está se vestindo assim, é porque ela é assim, assim, assim. Às vezes nem é, mas a gente faz essa leitura, né? Então, ao pé da letra, todos nós somos textos ambulantes. Por quê? Porque todos nós comunicamos alguma coisa. Se eu estou de brinco, se eu não estou de brinco, se eu tenho uma tatuagem, se eu não tenho, se eu estou com a roupa longa, curta. Os outros vão fazendo leituras, que nem sempre é a leitura verdadeira, né? Ou é uma possibilidade de leitura, não é isso? Assim como ela falou, essa é a leitura que eu faço do poema dela. Mas talvez ela nem queira ter dito isso, talvez outra pessoa veja outra coisa, porque a poesia, o texto literário, ele dialoga com cada pessoa de uma forma diferente. É o que Jeane com muita propriedade falou agora. Quando você vê um quadro, ele desperta sensações diferentes em cada pessoa. Então, todos nós, querendo ou não, fazemos poesia, porque todos nós temos sentimentos a expressar, todos nós. E quando você expressa isso de alguma forma, você está fazendo poesia. Ela pode não estar contida num poema ou num texto em verso, mas você está fazendo poesia. Então, antes de passar para ela, eu vou só comentar um outro poema dela, para passar, que diz assim: há mistérios de nudez sagrada na estátua branca do ventre exposto. Desvendei a secreta passagem do teu lado esquerdo. Canto um hino sacro em volta do oratório herdado. Queimo minha língua imerecida no incenso do teu corpo, em amor me refazendo. A leitura que eu faço desse poema, né, é uma tensão entre o sagrado e o profano. Né? A mulher que vive nessa tensão entre o sagrado e o profano, porque nós mulheres, né, por muito tempo, ainda nós temos as nossas dificuldades, imagine na época dos nossos avós. Então, a mulher não era dado o direito de expressar, né, de sentir prazer, de ser mulher. Então, eu vejo muito isso na poesia de Jeane, essa feminilidade, essa coisa fisiológica até, esse caráter fisiológico do amor, do gozo, do prazer, do sexo, da emoção. Não como algo colocado de forma pejorativa, não. Mas o amor, o sexo do amor. Aquela coisa que é latente, né, que está aflorando no corpo e na mente e nos sentimentos.